Chegamos na quarta aula do nosso curso e na aula passada a gente teve uma breve introdução sobre os componentes do React Native em geral. Os componentes mais básicos sendo o Text, a View e o Style Sheet. Nessa aula a gente pretende aprofundar mais ainda nesses componentes e em outros componentes do próprio React Native, os Core Components. E a gente vai começar com um dos mais básicos, que é o Text. Ele, como vocês viram, ele é usado para exibir texto. Ele suporta alinhamento, estilização e manipulação de toque. Para dar um estilo nele, a gente usa a propriedade Style, passando para um estilo. Para manipulação de toque, a gente coloca um onPress, passando para uma função. E não pode se ter um texto solto dentro dos componentes. Todos eles obrigatoriamente têm que estar dentro de um text. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática, com o celular aqui do lado também para ficar melhor a visualização. Talvez aqui na tela do celular chegue mais atrasado o texto ou chegue depressa já, mas só que não muda nada. Tipo assim, quando você vai codando, é só você clicar na tela que vai atualizar no seu celular. No meu VS Code eu já deixei para salvar sozinho, aí à medida que for salvando vai mudando na tela do meu celular. Se não mudar, é só você clicar na tela que muda no celular mesmo. E não esqueça do npx expo start para funcionar isso e você apontar o QR Code para a tela. Porque se você não deixar isso rodando, não vai aparecer no seu celular o seu projeto. Primeiro aqui a gente tem um texto básico com nada, nenhuma estilização. Simples, abre text, fecha text e coloca um texto entre eles. Foi o que eu disse no início. O próximo aqui eu vou colocar antes do style, eu vou colocar utilizando o texto só para vocês verem a mudança de cor. Aí eu vou colocar um style dentro do text, aí eu só vou colocar a color, a cor que eu quero. Eu vou colocar vermelho, é red em inglês. E é só eu colocar um texto entre esse ave fecha de texto com style, que o que tiver dentro vai mudar de cor. Como vocês podem ver aí, vai dando um erro de sintaxe no celular, mas é normal, é porque eu estou mudando o código e está salvando ao mesmo tempo. E aqui eu esqueci, né, que o fundo tá vermelho, né, aí eu vou ter que colocar o background color como white, branco. Mudou, ficou muito mais claro para vocês verem. Aqui a gente vai colocar dentro do text um onPress, para quando a pessoa for clicar no texto, vai aparecer o que eu vou querer. Nisso eu vou criar uma função com console warm, para quando a pessoa clicar e apertar no texto e aparecer aí para ela, apertei no texto. Como vocês podem ver, aparece uma mensagem aí quando eu aperto no texto. E após isso a gente vai ver agora como imprimir as variáveis. No React Native é um pouco diferente das outras linguagens. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente entender melhor. Primeiro eu começo criando uma constante x valendo 5. Eu vou apagar esses textos aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A minha constante x valendo 5 eu vou colocar ela antes do return para eu usar ela dentro do nosso componente view que é retornado pela função app. A gente pode sim colocar dentro do return, mas a gente teria que colocar chaves e também é possível dar erro. Isso ocorre porque o JSX ele não suporta a declaração de variáveis dentro dele. Ele é apenas para renderização e não pode conter lógica de programação complexa nele. Por isso que é uma prática comum deixar as variáveis constantes antes do bloco de retorno, torna o nosso código mais limpo e mais fácil de entender. Então aqui eu vou colocar um text e entre esses texts eu vou colocar minha variável x. Nesse exemplo aqui, o valor de x ele não vai ser impresso. Por quê? Porque em vez disso, o texto ele vai considerar como x e vai ser exibido na tela só a variável x, a letra x. Enquanto, como eu expliquei anteriormente, a gente coloca a variável, quando a gente for colocar no return, a gente coloca entre chaves. Então é só eu pegar esse x e colocar ele entre chaves, que vai exibir agora sim o valor dele na tela. O próximo componente aqui é o Style Sheet. Ele é uma abstração semelhante ao CSS. Então, sim, é recomendado uma leitura na documentação oficial do CSS, especialmente na parte de Flexbox. Tá aí na tela um print do link. Vocês vão ver na prática como é muito parecido mesmo. Além da mudança de cor do texto, a cor do background, a largura, a altura e a borda arredondada, a gente pode relembrar também que as propriedades do alinhamento
recomendado que vocês visitem a documentação oficial para praticar também. Elas são usadas para posicionar e organizar os elementos dentro do container. Tem o Flex Direction, o Justify Content, o Align Items. São essas propriedades para controlar os componentes que são organizados e posicionados na tela. Mas o nosso foco não vai ser nisso. O que eu vou apresentar para vocês vai ser a função Style Sheet Create. Ela vai criar um componente de estilo no formato do objeto do JavaScript e que pode ser aplicado em outros componentes. A gente já tem um aqui embaixo que já é criado por padrão, tanto que a gente já mudou o nosso plano de fundo de vermelho para branco, de branco para vermelho. Então nesse container eu vou apagar aqui esses outros negócios que tem aqui e vou deixar só o background para ficar mais didático. E também de padrão já está aplicado o container no nosso view style. Mas eu posso criar outra forma personalizada aqui. Depois do container eu vou criar um texto em vermelho para mudar a cor do texto. Então o que é? O container e o texto vermelho eles são objetos que a gente criou no Style Sheet Create. E para aplicar a gente só precisa usar a propriedade style dos componentes e informar qual estilo que a gente está usando, que nem fez nesse de padrão do container. Então eu vou pegar esse X aqui e vou colocar um style é igual styles.texto vermelho. Aí então agora minha constante X vai estar com a cor vermelha. E agora a gente vai para o View, que ele é um componente muito fundamental para construir uma UI, um User Interface. Ele é um container que suporta o Flexbox, estilos, gestos de toques, um press. Ele mapeia diretamente para a equivalente em qualquer plataforma que ele esteja sendo executado. O UI View, que é para iOS, o Div, que é para web, e o Android View, que é para Android. E também dentro a gente pode adicionar outros componentes, como Texture, Touchable, Opacity e entre outros. De padrão aqui também a gente tem um View, tanto que a gente estilizou ele com um container branco. No caso, o background branco, desculpa. Eu vou tirar esse text aqui, porque eu vou explicar o View de uma forma diferente, sem essa variável aqui. Eu vou tirar esse container dentro do style do primeiro View. Aí eu vou colocar uma borda widget 1. Isso é a espessura da borda, eu coloquei 1 para ficar fininho. E eu vou colocar um border color red para ficar vermelho a minha borda. Então dentro desse view principal eu vou colocar um texto view 1. Como vocês podem ver, agora tem uma borda. E como vocês podem ver, vai para o topo da tela, simplesmente porque a gente não definiu nenhum estilo de alinhamento. Mas a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser um view dentro de outro view, que vai ficar duas bordas e vai misturar essas duas bordas. Então eu vou colocar mais um view, style, a mesma borda, não esqueçam do R, como 1, e o border color eu vou colocar blue para diferenciar, e eu vou colocar o view 2 aqui, um text. E como vocês podem ver, fica uma cor sobreposta da outra, até que misturou as cores e virou roxo. Tem o Scroll View também, que ele é um componente muito útil, que ele é bom para lidar com conteúdos que são mais longos do que a altura e a largura da tela. Ele permite que o usuário ele role para ver todo o conteúdo. E ele é bem flexível, ele vai se adaptando ao tamanho do conteúdo. E assim a gente parte para o Flat List, que ele é um componente mais avançado do React Native. Ele serve para renderizar as listas longas de itens, como lista de rolagem ou galerias. Diferente do Scroll View, ele vai renderizar todos os elementos de uma vez. Ele é projetado para renderizar apenas os elementos visíveis na tela, o que torna mais eficiente no termo de desempenho e uso da memória. E para isso a gente vai colocar o Flat List ali em cima no import, para a gente importar ele, para ter ele junto. Eu vou apagar então esse exemplo do view aqui, vou deixar só o view normal, com nada nele. Então aqui eu vou começar o nosso componente flatlist. Dentro dele, junto da escrita, eu vou criar um array chamado data. Nesse data ele vai ter valores string, valor 1, 2 e 3. Esse vai ser o nosso conjunto de strings que a nossa lista vai renderizar. A gente pode também declarar o nosso array fora do
do return fora do nosso flat list e só para passar para a lista para o flat list, mas não vai ser esse o nosso exemplo. A gente vai colocar a propriedade render item, que ele vai receber uma função que vai retornar um componente. Essa função ela vai ser chamada para cada item do array de dados. Esse item ele vai representar o item atual do array de dados. E o flatlist ele sabe que ele tem que pegar os dados do array porque a gente já passou esse array para a propriedade data do flatlist. Então a gente já passou os valores, a gente não precisa de criar um array antes para passar para esse data, sabe? A gente já passou já de uma vez. Lembra do sort que a gente não precisa escrever para ir um por um? Que o nosso código já sabe que ele tem que ir um por um? Então tá aí na tela do celular os três valores, o 1, 2 e o 3. Muito útil o flatlist. O próximo componente é o Touchable Opacity, opacidade tocável, que é a tradução. Ele é um componente de botão igual ao button. O diferente é que o Touchable Opacity acompanha o efeito da animação com a opacidade. A gente vai poder passar dois parâmetros de estilo e de toque, que tal propriedade vai realizar uma função que foi passada para ele. Um outro detalhe é que a gente também pode colocar ícones, textos e outras coisas dentro do nosso botão. Nele tem um pouco mais de coisa para se escrever dentro, mas antes de começar a explicação, eu vou importar o Touchable Opacity no From React Native, ali em cima, onde eu importei o Flash também. E a gente vai importar uma biblioteca de vectors que é escrito @expo_vector_icons. Dele a gente vai importar o anti-design, que é um conjunto de ícones para a gente pegar aqui, para a gente usar no nosso componente. Então aqui eu vou escrever Touchable Opacity, o style, o estilo dele, eu vou colocar uma cor de background blue, azul. E eu vou colocar um border radius 10 para definir o raio do nosso círculo. Quanto maior o número, mais arredondado vai ser os cantos. E depois do style eu vou colocar um onPress para a gente fazer esse botão funcionar, né? Que a gente vai colocar uma função que vai mandar uma mensagem escrito botão apertado. E eu vou fechar o Touchable Opacity também para vocês irem vendo no celular aí. Com isso a gente não tem nada, não aparece o botão pra gente, porque não tem nenhum conteúdo visual para ser renderizado. Então a gente vai colocar o anti-design aqui. A gente vai usar o círculo de exclamação no conjunto de ícones, então vou colocar name exclamation circle, o size, o tamanho 30, a cor vou colocar black, escuro, preto no caso. Aí agora sim aparece uma coisinha aqui. Com esse então eu também vou colocar um texto dentro. Eu vou colocar um style nele com a cor branca e colocar que esse é o botão. Eu voltei aqui com a função de uma forma mais básica e teve uma coisa que eu deixei passar, que foi o Safe Area View, que caso vocês estejam com problema do que está sendo mostrado na tela ficar no topo da tela, o Safe Area View ele consegue colocar o conteúdo renderizado dentro de uma área segura de qualquer dispositivo. Então aqui, para esse exemplo, eu vou falar sobre o Text Input também. E eu vou importar ele e o Safe Area View no React Native ali no import em cima. O Text Input ele é muito bom para colocar valores textuais no aplicativo. Ele aceita parâmetros como value, onChange test, placeholder, style. Ele é muito usado, principalmente em formulários, quando a gente quer que o usuário preencha os campos. No exemplo que a gente vai dar, vai ser um para extrair o e-mail. Eu vou usar o useState também, mas ele vai ser dito nas nossas próximas aulas. Aqui a gente não vai aprofundar muito nele. Mas então eu vou importar ele aqui embaixo também, da biblioteca React. Mas de início aqui, a gente vai usar um hook, que é o useState, que é a próxima aula, do React, para criar uma variável de estado chamada e-mail, e uma função para atualizar essa variável chamada setEmail. O valor inicial do e-mail vai ser uma string vazia, que está no parênteses do useState. Depois, dentro do return, eu vou usar o Safe Area View para deixar melhor para visualizar, para deixar no meio assim bonitinho. Ele está renderizando a tela para deixar mais visível para a gente, é só isso que ele está fazendo.
Aqui eu vou escrever o text input. Eu vou colocar uma propriedade value vinculado ao e-mail. Significa que esse campo ele vai refletir o valor da variável e-mail. E agora o onChangeText vai ter uma função aqui que sempre que o texto dentro do text input for alterado, a gente vai atualizar a variável de estado e-mail com um novo texto. E no placeholder, ele é o texto que vai ser exibido quando não tiver nada inserido no campo de texto, que vai ser o informe seu e-mail. No style, a gente vai usar propriedades do CSS, que é o largura, a altura e a largura da borda. Que eu coloquei aqui 150, 30 e 1. E no final a gente fecha com o Safe Area View. É muito básico esse exemplo, é só para a pessoa digitar o e-mail dela. Mas mais pra frente a gente pode adicionar a validação do e-mail para verificar se o usuário inseriu o e-mail válido ou se adicionar uma funcionalidade que envia o e-mail para o servidor quando o usuário pressiona um botão. E foi essa a aula de hoje.